Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foi o GP de Mônaco de 1986. Se na imprensa brasileira, europeia no geral, a gente não tinha críticas ao GP de Mônaco, o GP de Mônaco, a imprensa se limitou a fazer o trabalho dela, a reportar. Nesse ano de 86, o Denis mais uma vez ataca o circuito de Mônaco, questiona o fato de se a corrida tem que continuar existindo ou não, né? Ele diz que, na visão dele, o GP de Mônaco é um GP completamente ultrapassado, que mistura o passado da Fórmula 1 com o futuro e a tecnologia, então não faz muito sentido numa Fórmula 1 onde os automóveis estão cada vez mais velozes você enfiar numa pista apertada como o Mônaco. Ele diz que o GP de Imola foi muito ruim na visão dele, não teve emoção nenhuma. É complicado também, né, pessoal? O sarrafo lá na época para que eles comparassem era muito alto. Eu aposto que se a gente colocasse o Denis numa máquina do tempo para assistir uns 3 GPzinhos em Asmarina, eu tenho certeza que ele ia achar o GP de Imola de 86 muito do bom. Mas enfim, né, a gente já está acostumado a ver corridas ruins uma atrás da outra. Então, para a gente acha até o GP lá de San Marino de 86 um GP ok. Mesmo os carros se arrastando, né, no combustível, mas teve um final espetacular, teve a disputa das McLarens, enfim, o GP rendeu alguma coisa. Pior são os GPs que a gente vê trenzinho do início até o final e nada acontece. Dito isso, ele pega e diz assim: o GP de San Marino não teve muita emoção, o GP de Mônaco poderia subir os ânimos novamente apresentando uma boa corrida, porém ele acha que isso era praticamente impossível de acontecer. E aí ele dá a pedrada final no GP de Mônaco dizendo o seguinte: se tivéssemos que correr lá as 16 provas do campeonato, eu tenho quase certeza que quase todos abandonariam o circo da Fórmula 1. Ou seja, ele está deixando bem claro aí que Mônaco, na visão dele, é muito chato e o que salva o GP de Mônaco é o fato dele acontecer apenas uma vez por ano. Ou seja, você tem tempo para se recuperar dele e vir para o próximo ano. É mais ou menos isso que ele tenta explicar. Uma pena, né? O GP de Mônaco já está sendo questionado lá há 40 anos atrás quase, né? E os carros só ficaram cada ano mais velozes, cada vez mais complicado de se correr em Mônaco ano após ano. Eu raramente dou minha opinião aqui no canal. Hoje em dia o GP de Mônaco está sim vivendo uma crise e o meu ponto é que ele tem que acontecer. Eles têm que dar um jeito. É possível sim de você mudar o traçado do GP de Mônaco. Dando um exemplo, quando você faz a Mirabeau baixa, você pode virar à esquerda, entrar embaixo da passarela da Zepter, tem uma rua ali, onde você vai reto, e lá no final tem uma rotatória e você volta toda a orla em altíssima velocidade e você consegue criar uma zona decente de DRS. Muito provavelmente as ultrapassagens aconteceriam dentro do túnel, o que seria espetacular. Enfim, pessoal, estou dando um exemplo para mostrar para vocês que é possível fazer alguma coisa. Por que a Fórmula 1 não faz? Não sei. Voltando para Mônaco 86, a primeira notícia é que todos os pilotos do circo regular da Fórmula 1 participariam do GP de Mônaco. Isso aconteceu, foi uma conquista, entre aspas, do Balestre, baseado na canetada. A audiência aqui do canal é rotativa, então eu vou explicar isso de novo. O que aconteceu foi que o Balestre ameaçou todos os pilotos do circo da Fórmula 1. Quem corresse nos Estados Unidos e fosse piloto da FIA perderia a superlicença FIA. Então, quem já estava lá podia estar lá. Quem veio para cá, no caso a Europa, se corresse nos Estados Unidos e na Europa ao mesmo tempo, eles seriam caçados. Então, enfim, foi uma confusão isso daí e no fim das contas todo mundo respeitou o Jean-Marie Balestre e Mônaco teve todos os inscritos regulares da Fórmula 1. Ninguém foi correr a Indy 500, ok, pessoal? Outra notícia interessante aí, e vocês vão ver isso na prova o tempo todo, é que o circuito sofreu uma modificação expressiva. Após o túnel, a chicane do Porto, que antes era feita numa transição esquerda
em quarta marcha, agora você tem um esquerda-direita em segunda marcha. Ficou muito mais lento o trecho, com a freada muito mais forte, eles tentando criar um ponto de ultrapassagem. No treino de quinta, o Senna já foi o mais rápido. Porém, a gente teve pouquíssima atividade de pista, porque o Martin Brundle quebrou o Tyrrell 015, esse carro parece amaldiçoado, todo vídeo ele aparece, e geralmente ele aparece batido ou não funcionando, mas enfim, o Tyrrell 015 parou, acreditem, no pior lugar do universo, que é dentro do túnel. E aí foi uma confusão danada para extrair o 015 de lá. Então, enquanto eles não conseguiram fazer isso, o tempo da sessão foi comendo, comendo, comendo e comeu. Vocês sabem como funciona Mônaco, quando a extração é complicada, leva um tempão. Extraído o carro do Brundle, voltou a sessão e não demorou muito para que ela parasse de novo. Dessa vez, infelizmente, Nelson Piquet teve um blowout, uma explosão do seu motor Honda. Acreditem vocês, a Honda perdeu 4 motores só na quinta-feira. O Dennis pega e diz, abre aspas, os japoneses ficaram com seus microchips confusos. Ele diz que foi uma bagunça dentro do box da Williams, um andarilho de um lado para o outro. Os japoneses completamente ensandecidos com seus motores falhando um após o outro. Enquanto isso, na outra extremidade do grid, muita tranquilidade na Lola Haas. Os motores Ford GBA agora montados nos 2 carros e tanto També quanto Jones com o chassis 86, ou seja, chegou o carro novo do També. Muita tranquilidade, o motor Ford funcionando na quinta-feira, muito bem, muito saudável. Terminado o primeiro dia de atividade, lógico, a imprensa foi atrás de Piquet e Senna para saber o que eles pensavam da nova chicane no fim do túnel. O que eles disseram foi que para o Senna, por exemplo, não fazia muita diferença. A diferença é que era feita em quarta marcha, agora é mais lenta e feita em segunda e tanto faz. O Piquet, já muito mais técnico na sua resposta, diz que foi muito melhor, porque caso você passe reto, você não entra na rua ali da direita e tem de voltar de ré. Então, na visão do Piquet, é muito mais segura a chicane dessa forma, porque se você passa reto, você tem espaço para negociar um espaço ali, e tentar voltar para a pista, sem entrar ali na rua da direita. Então facilita muito as coisas para todo mundo, para os pilotos, para os marshals, enfim, para todo mundo. Você perde menos tempo caso você erre, enfim, esse tipo de coisa. Então, na visão do Piquet, a chicane ficou melhor sim. Sobre os treinos de quinta, o Piquet deu entrevistas dizendo que precisava de um carro em melhores condições. O Piquet quase não conseguiu andar com o carro dele dando problemas o tempo todo, o Nigel Mansell também, e o Piquet diz também que era fundamental que a Williams acertasse bem a caixa de câmbio, porque o câmbio é muito exigido no GP de Mônaco. E ele diz que ainda tinha esperanças aí de melhorar de classificação e ir para o bloco da frente. Ou seja, é um Piquet esperançoso, porém apreensivo. Do outro lado, o Senna na primeira posição, porém percebendo que os pilotos iriam melhorar os seus tempos no sábado. E na visão do Senna, ele já tinha uma boa volta aí na quinta-feira, porém ele foi atrapalhado pelo Stefan Johansson no final da volta dele, o que lhe tirou um pouco de tempo. Na visão do Senna, o Johansson tentou fazer uma manobra para dar o espaço para o Ayrton, porém fez essa manobra um pouco tarde demais e sem perceber que o Ayrton vinha numa aproximação muito mais forte do que realmente estava. E aí, não houve tempo. O Senna diz que teve que frear bruscamente para desviar do Johansson e mesmo assim, nessa volta aí, ele fez o melhor tempo. Outra coisa interessante que a gente tem que conversar é que as suspeitas da direção de prova sobre a Lotus continuam, ok, pessoal? O Senna parou 3 vezes na pesagem só no quali de quinta-feira. É isso mesmo, 3 vezes. E numa das vezes com carros na balança, o que não é normal, tá bom, pessoal? Não é normal. Geralmente, quando tem um carro na balança, eles deixam você passar direto para que você não fique enchendo uma fila ali.
Não é normal a Fórmula 1 fazer isso, mas as desconfianças sobre a Lotus eram muito grandes. Então, né, o Senna foi 3 vezes para a fila. Nas 3 vezes, o Lotus foi aprovado. Nas 3 vezes, nenhuma saia móvel foi encontrada. Nas 3 vezes, o carro era completamente legal. O Senna ficou tão irritado com isso que na terceira vez ele para o carro e simplesmente abandona o carro. É isso mesmo, e também não é normal isso acontecer, ok? Ele abandona o carro e vem a pé na direção das garagens. Tudo em Mônaco ali é bem curtinho. Então ele vem a pé e diz ao jornal O Globo, eles que se virem com o carro. É a direção de prova aí, né, em cima, marcando em cima da Lotus. Sobre isso, o Peter Warr aconselha o Senna a não ficar reclamando muito não, porque ele podia ser multado pela direção de prova, né? Então, enfim, vocês sabem, né? Se você não para na balança, você é excluído da prova. E se você para na balança, porém fica reclamando muito, né? A direção de prova ela é meio ditatorial nesse sentido. Se você fica reclamando muito, você pode ser penalizado, multado, né? E aí envolve grana. E grana naquela época, pessoal, era substancial a multa, ok? Os pilotos não ganhavam o que ganham hoje e as multas tinham valores semelhantes aos valores atuais, ou seja, a multa doía muito mais, ok? Mas, enfim, o Peter aconselha o Senna a ficar de bico calado. Destaque aí dessa quinta-feira em Mônaco, com certeza absoluta, isso foi uma maluquice. Alan Jones na sexta posição. A gente está acostumado a ver os carros da Haas andando no fundo do grid e do nada chega esse motor Ford. O Alan Jones chegou a figurar na 9ª posição no GP de Imola, o També em 8º com motor Hart e de repente o També na 11ª posição na quinta-feira em Mônaco com esse carro da Haas novo e motor Ford, e o Alan Jones na 6ª posição. É a Haas aí chocando o grid, se embolando no meio das grandes. Arnoux com o terceiro tempo bem interessante, mas a gente já está acostumado no ano de 86 a ver as Ligiers andando no bloco da frente. Gerhard Berger na 5ª posição, muito bem com a Benetton também. Berger que deu entrevistas, inclusive ao jornal O Globo, dizendo que agora se considera um piloto do bloco da ponta na categoria. Então, ele está fazendo por onde, está se mantendo ali aonde ele acredita que é a prateleira que ele pertence. Outro destaque com certeza foi o De Cesaris da Minardi. 16ª posição, pessoal. Impressionante a melhora da Minardi. Se lá em Imola, né, o Nannini fez um temporal também e colocou a Minardi um pouco mais à frente, aqui foi a vez do De Cesaris responder e também colocando a Minardi aí numa posição bem bacana. Minardi que a gente já estava acostumado a ver lá da 24ª posição para baixo, né? É impressionante, a gente pensa, né, 16º, não é grande coisa, só que nessa Fórmula 1 aí eram 26 carros, então era carro à beça. E aí então, né, é bem interessante sim. O 16º tempo mostra que a Minardi teve uma enorme evolução. Outro destaque, não tinha como terminar a quinta-feira sem falar dele, Piercarlo Ghinzani da Osella. Sim, esse piloto conseguiu a 18ª posição, é impressionante porque ele tem o pior carro do grid disparado. A Osella já desde Imola vem com extremas dificuldades financeiras, precisando de patrocínio. Em Imola, eles conseguiram patrocínios, deu uma oxigenada e continuam ali a duras penas na raça, tentando fazer a temporada com pouquíssimo orçamento. E mesmo assim, diante disso tudo, de todas essas dificuldades, o Ghinzani me faz o 18º tempo na quinta-feira, bem impressionante, porque a Osella é carro para a posição 25, 26 no grid. Então, foi bem impressionante o desempenho desse piloto na quinta. E eu não tinha como deixar de destacá-lo para vocês. Na sexta-feira, vocês sabem, Mônaco não tem atividade de pista. Então, o Piquet foi passear de barco com os seus mecânicos pelo mar Mediterrâneo e o Senna pegou um carro e saiu de Mônaco. Não estava na cidade. E
como Mônaco fica sem atividade de pista, é o dia do marketing, é o dia de se fazer dinheiro e é o dia também de se plantar as fofocas. Era dito no paddock mais uma vez que o problema do Piquet em San Marino foi de combustível e que ele estava mentindo dizendo que estava sem embreagem. Ou seja, essa notícia que vocês viram lá no vídeo passado, trazida pelo Dennis Jenkinson depois da prova, é muito louco a globalização dessa época aí. Só no GP de Mônaco que isso chega no Brasil, né? E com certeza foi o Dennis quem plantou essa coisa toda na Europa. O jornal o Globo não dá nomes, mas foi sim o Dennis quem plantou, e o Dennis planta e ainda diz que o Piquet se enrola na hora de respondê-lo, né? Então é complicada essa história, e sobre isso o Piquet diz que vai continuar negando que o problema foi combustível, porque na visão dele não foi. E aí já surge uma história no paddock de Mônaco de que a Honda fez um relatório onde nenhum problema de embreagem foi citado. E sei lá como os jornalistas tiveram acesso a esse relatório da Honda. Enfim, fica essa guerra de narrativas entre Piquet e o paddock da Fórmula 1, todo mundo dizendo que o Piquet estava mentindo porque o Dennis plantou isso, e vai todo mundo com o Dennis, porque o Dennis é o número 1 do jornalismo de Fórmula 1 na Europa. Então, o que ele disser, todo mundo vai com ele. Para encerrar a sexta-feira, a última notícia foi uma bombona, assim, e que não aconteceu, mas as negociações aconteceram. Brno, na República Tcheca, na época Tchecoslováquia, né, eles estavam negociando para levar essa prova para a Fórmula 1, dizendo que o circuito era excelente. E, de fato, essa prova seria muito interessante para a Fórmula 1, na minha opinião. Ele é um circuito da década de 50, né, baseado no fato de que nós estávamos ali na década de 80. É um circuito até relativamente novo, né, e é uma pena ele não fazer parte. É um circuito super seguro, muita área de escape, as curvas são de média velocidade, todas elas, né? A gente não tem grandes curvas de alta velocidade, tem uma variante em subida que é espetacular, divertidíssimo de fazer. Então, enfim, eu considero um baita circuito, seria sensacional vê-lo na Fórmula 1. Depois de 4 motores perdidos nos 3 carros na quinta-feira, a Williams perdeu mais motores no sábado. O Piquet vai para a pista, não consegue nenhuma volta limpa, foi atrapalhado por uma mancha de óleo que o carro do De Cesaris deixou na pista, o que parou a sessão no meio da volta do Piquet, e quando ele volta para a pista, né, quando liberam a pista, mais uma quebra de motor. Dessa vez quebrou uma das válvulas do motor Honda. O Piquet volta para a garagem, troca de carro e o carro reserva completamente mal configurado, segundo ele, inclusive com a caixa de marchas completamente mal configurada, e ele não consegue fazer nada de muito expressivo. Ou seja, Piquet largou lá para trás. Isso gerou um problemão dentro da Honda e da Williams. O Piquet foi para o motorhome da Honda conversar com os engenheiros e, obviamente, cobrá-los, né? E ficou lá por mais de meia hora e, segundo o jornal o Globo, saiu dessa reunião bem abatido, bem furioso, ok, pessoal? Porém, né, não perdendo as esperanças, dizendo: todo mundo pode ter problemas, pode bater, o muro está sempre muito perto e você pode lucrar com isso, mas o Piquet deixa muito claro que você pode lucrar, mas você também pode ser o azarado, né? Vamos dizer assim. E tudo cair em cima de você e os outros lucrarem em cima de você. Mas é aquilo, ele diz que não dava para baixar a guarda agora, né? Tinha que continuar lutando, tinha ainda uma corrida pela frente, ela não ia ser fácil. Mas esse é o que a gente pode chamar aí de primeiro atrito ou primeiro aborrecimento entre Piquet e a Honda, né? E não tem jeito, é o Piquet querendo performar, querendo lutar pelo título mundial e tendo problemas corrida após corrida já numa sequência, né? Desde o GP Brasil que o Piquet não tem paz na vida dele. Na Espanha problemas, em San Marino mais problemas do que nunca e agora problemas de novo. Então tá muito complicado
do Piquet ganhar esse campeonato, porque o carro dele simplesmente não funciona. E é lógico, ele um piloto de alto nível que a gente sabe que ele é, né, naquele momento ali, ele vai exigir do time que trabalhe corretamente. Então, enfim, é normal, ok, pessoal? Pilotos de ponta têm atritos, sim, com fornecedora o tempo todo. E às vezes com a equipe também. Então, enfim, isso é normal do perfil do campeão. O piloto que é passivo, ele não cobra. E se ele não cobra, ele não é atendido. Se ele não é atendido, não vem o resultado, não vem a performance. Não adianta. É assim que se molda o campeão. O Prost, logicamente, sabendo que não tinha o melhor tempo do final de semana e largando na primeira fila e na primeira posição, lógico, super feliz com o resultado do quali, dizendo que esse quali era fundamental para que ele vencesse a corrida no domingo. Na visão do Prost, era fundamental largar na primeira fila e fundamental largar na frente. E ele diz que esse era um passo muito grande para que ele virasse a ponta no campeonato em Mônaco e dali em diante desse uma guinada no campeonato do mundo. Ele diz que quando você começa a liderar o campeonato, abrem-se os horizontes. Quanto aos adversários, ele diz que Senna e Nigel Mansell eram os mais perigosos e os que ele tinha de ficar de olho a todo momento, porém não descarta os demais adversários, inclusive cita as Ligier, que ele diz, né, vinham muito forte. Bom, é um Prost aí extremamente satisfeito e tomando consciência da importância, né, que é esse GP de Mônaco para ele na pontuação do campeonato. Quanto ao Senna, então, finalmente, o Senna fez o melhor tempo, bateu o recorde da pista de manhã, do novo circuito de Mônaco, né, visto que a gente teve a modificação na chicane do Porto, e muito insatisfeito com o que aconteceu no treino na parte da tarde. O que aconteceu foi que o Senna teve uma volta livre, porém a Lotus o montou em pneus velhos, então ele não fez grande coisa. Depois ele veio para uma volta que seria a pole position tranquilamente, provavelmente ele ia cair para casa de 21 alto, ok? 21,9 por ali. Porém, aparece na frente dele no fim da volta Philippe Streiff e o Philippe Streiff destruiu a volta do Senna, ok, pessoal? E aí não tinha o que o Senna fazer, né? Ele não consegue então melhorar muita coisa não, né? E fica com a terceira posição no grid. Segundo colocado, então, foi Nigel Mansell. Nigel Mansell que ficou arriscado de nem largar em Mônaco, tá bom, pessoal? Ele estava com um tempo terrível no treino da quinta-feira e no treino de sábado ele consegue tirar uma volta da Bacia das Almas e sobe para a segunda posição. Mansell super feliz e satisfeito com o resultado, visto, né, tudo o que ele viveu, ele estava ameaçado de não largar, né? Só lembrando a vocês que em Mônaco só largam 20 dos 26 inscritos, tá bom, pessoal? Vai ter gente aí que vai tomar o nocaute, já já a gente fala desse assunto aí. Não há problema de combustível em Mônaco, ok, pessoal? Isso não é um problema, então a Lotus seria, na teoria, competitiva. A preocupação do Senna, e ele diz isso nas entrevistas ao Globo, na verdade, são os pneus traseiros. Ele pega e diz que tinha que cuidar muito desses pneus para tentar evitar ao máximo fazer uma parada de boxe, porque isso seria o fim total da estratégia. Bom, pessoal, e vamos conversar um pouquinho aí sobre a situação do nocaute, né? 6 pilotos ficariam fora. Primeira coisa interessante é que o nocaute ele foi decidido nos últimos segundos de sessão, quando Hélio De Angelis faz uma volta, faltando segundos para a pista fechar, e consegue tirar o Piercarlo Ghinzani da Osella. Infelizmente, Osella fora. As duas Minardes ficaram fora, né? O Nannini, que não estava andando bem o final de semana todo, e o De Cesaris, que esse sim estava andando muito bem. O De Cesaris, como eu disse para vocês, teve problemas de motor, inclusive encharcou a pista de óleo e atrapalhou o Nelson Piquet, né? As duas Beatrice Haas ali, né, super bem, só que inverteram. Dessa vez o També, no valendo, vamos dizer assim, foi lá para frente, ficou com o 8º tempo, e o Alan Jones ficou bem lá para trás no 18º tempo. Porém, né, como eu disse para vocês, muitos problemas de tráfego na pista. Os dois Tyrrell muito bem,
o Martin Brundle fazendo o 10º tempo na hora ali do valendo, né? Então vale mesmo destacar Martin Brundle. Outra inversão que a gente teve substancial foi na Ligier. O Arnoux, que chegou a ser 3º colocado no primeiro treino, caiu muito mesmo, caiu para a 12ª posição no segundo treino, né? E o Laffite, que foi bem pior que o Arnoux no primeiro treino, no segundo treino o Laffite chegou a fazer a 2ª posição, ok? No momento que o Senna era líder e o Piquet era segundo. E o Laffite toma a 2ª posição para ele e fica lá um bom tempo até começar a descer um pouquinho. O Laffite termina então na 7ª posição. Vale destacar, belíssimo treino aí do Jacques Laffite. Outra decepção, com certeza, Stefan Johansson da Ferrari, 15ª posição, sendo que o Alboreto foi 4º colocado, ou seja, Johansson muito mal mesmo. Outro piloto que eu gostaria de destacar para vocês, com certeza, Ricardo Patrese, na 6ª posição, gente, de Brabham na 6ª posição, colocando 3 segundos no Hélio De Angelis, que fez o último tempo com pista livre. E o Hélio De Angelis tomou 3 segundos do Patrese. E por último, o destaque também, a gente não pode deixar de dizer, Gerhard Berger, de novo muito consistente com a sua Benetton, marcando o 5º tempo. O Prost, só para fechar aí o treino, faz a volta mais rápida bem no finalzinho, né? Prost e Mansell fazem suas voltas bem no finalzinho e derrubam o Senna para a 3ª posição, tá bom, pessoal? E esse foi o Qualifying em Mônaco. Ayrton Senna e Nelson Piquet liderando o campeonato com 15 pontos e o Prost com 13 pontos ali, né, na alça de mira dos dois e já planejando tudo para tomar a ponta do Mundial, ok, pessoal? A gente se vê na semana que vem. Se você puder deixar o seu like, você ajuda demais aqui o canal, né? E a gente se vê semana que vem, sexta-feira, 7h30 da noite, com mais um vídeo. Então, até lá.